Bom, vamos lá, direto ao que interessa. O papo aqui é uma revisão focada na jurisprudência sobre sigilo e prova. Sabe, aqueles detalhes que realmente fazem a diferença na hora do concurso para delegado. Então, o ponto central de toda essa confusão e o que mais derruba a gente na prova está nessa pergunta aí. Quando é que a ordem judicial é indispensável? E quando, ou melhor, se o consentimento do investigado pode bastar? Entender essa linha é simplesmente crucial. E para a gente começar a desembolar isso, a primeira coisa, a distinção mais importante que precisa estar na ponta da língua é a diferença entre o conteúdo de uma comunicação e os seus registros, que a gente também chama de metadados. Olha só, esse slide basicamente divide o universo em dois. De um lado, o conteúdo, a conversa em si, o áudio, a mensagem, isso tem proteção máxima, é o filé da intimidade da pessoa. Do outro lado, a gente tem os registros sobre essa conversa. E é justamente a natureza desses registros que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito. E aqui está a regra de ouro. O bizuque tem que ser memorizado. Se for para gravar uma única coisa, que seja isso. Para botar a mão em conteúdo, a ordem judicial é sempre necessária. Não tem exceção. Agora, para registros, a história muda. Dados cadastrais simples, tipo nome, CPF, a autoridade policial pode pedir direto. Mas se o registro revela localização, conexões, aí já é mais sensível e por isso também vai precisar de autorização do juiz. Beleza, agora vamos para outra área que é super crítica, o tal do consentimento. Será que se o dono do celular simplesmente falar "pode olhar", a prova está valendo? A resposta é um grande depende. E depende muito de como essa autorização foi dada. E aqui, olha, os tribunais superiores pegam pesado. Para o consentimento ser válido, não é qualquer sim que serve não, viu? Ele tem que ser específico, tem que ser claro, voluntário e, o mais importante de tudo, tem que estar documentado. Aquela permissão verbal genérica, sabe, dada ali no calor do momento, sob pressão, isso não tem valor jurídico nenhum para validar a prova. E o ponto crucial é este. Mesmo que exista um consentimento super válido, todo documentado, ele não substitui a ordem judicial para essas medidas mais pesadas, mais invasivas. Interceptação, geolocalização histórica, dados na nuvem. Para isso, a ordem judicial não é só uma opção, ela é o único caminho legal possível. Agora vamos entrar na interceptação, lá da Lei 9.296. Pensa que essa é a ferramenta mais intrusiva que o Estado tem na mão. E justamente por ser o canhão da investigação, as regras para usar são as mais rígidas de todas. Atenção máxima aqui. Essas 4 condições, elas são cumulativas, ou seja, precisa ter todas elas. Se faltar umazinha que seja, por exemplo, se a polícia tiver outro jeito de conseguir a prova, a interceptação já vira ilegal e tudo que vier dela é considerado nulo. E sobre o tempo, a regra é a seguinte, o prazo inicial é de 15 dias. Dá para prorrogar? Dá. Não existe um limite de quantas vezes. Só que, e aqui está o detalhe, essas prorrogações nunca, jamais podem ser automáticas. Para cada novo período, o juiz tem que olhar o caso de novo e justificar com fatos concretos por que a medida ainda é absolutamente indispensável. Certo. Agora vamos para um dos tópicos mais quentes, um dos que mais tem caído em prova ultimamente. A geolocalização histórica. Isso aqui, é importante entender, não é rastrear o sujeito em tempo real, não. É olhar para trás, para o passado. É pegar os registros de conexão do celular com as torres, as RSBs, e com isso mapear a vida inteira da pessoa. Por onde andou, com quem se encontrou, quais são os seus hábitos. E o STF já disse que isso é extremamente invasivo. Então, é fundamental não confundir as duas coisas. A análise histórica, que reconstrói o passado, já exige uma ordem judicial muito bem fundamentada. Agora, o rastreamento em tempo real, que é o acompanhamento ao vivo, é visto como algo ainda mais invasivo. Portanto, a justificativa na decisão judicial tem que ser ainda mais forte, mais robusta. Tá, mas e daí? O que acontece na vida real quando essas regras todas são quebradas? Bom, o impacto é direto e vai parar numa das medidas mais sérias de todas, a prisão preventiva. Imagina a cena. Uma prova que é a base da acusação foi conseguida olhando o conteúdo de um celular ou a localização de alguém, sem uma ordem judicial certinha, válida. Pois bem, essa prova é ilícita. E uma prova ilícita, em hipótese alguma, pode ser usada para justificar, tirar a liberdade de alguém. A ilegalidade lá na origem da prova contamina a decisão de prisão inteira. É uma relação de causa e efeito. É a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada, né?
Qualquer uma dessas falhas no caminho torna a prova nula. E uma prisão que se apoia, mesmo que só um pouquinho, nessa prova nula, bom, essa prisão também se torna inválida. Certo, vamos fechar com uma revisão final super rápida, só para garantir que os pontos mais importantes fiquem bem fixos na cabeça para a hora da prova. Então vamos lá. Primeiro, conteúdo sempre exige ordem judicial. Segundo, geolocalização histórica sem ordem do juiz é prova ilícita e ponto final. E terceiro, o consentimento só vale alguma coisa se for bem documentado, específico, sem deixar dúvida. E para fechar, quarto, interceptação tem um monte de regra, precisa de ordem, precisa ser indispensável e as prorrogações têm que ser motivadas. Quinto, prova ilícita não serve para prender ninguém, nem como parte da justificativa. E sexto, as decisões do juiz, principalmente as que mandam prender, têm que se basear em fatos concretos, não em ideias genéricas sobre a gravidade do crime. E tudo isso nos leva a uma última reflexão para testar o conhecimento. Com base no que a gente viu, um simples pode olhar, falado na hora, é suficiente para validar uma prova tirada de um celular? A jurisprudência dos nossos tribunais superiores grita um sonoro não. Sem a documentação, sem os requisitos de validade, essa prova já nasce completamente morta para o processo.